Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa batalha contra o sistema para vencê-lo. Hoje vamos falar sobre uma coisa que muitas pessoas no Brasil e no mundo fazem, que aqui nós chamamos de sextou sabadou. Ou seja, que eu traduzo como uma simples quebra de rotina para aliviar, entre aspas, a rotina cansativa que todo mundo vive no dia a dia, que é estudar, trabalhar, às vezes fazer um exercício físico, voltar para casa, é, viver mal, não conseguir conquistar as coisas e no outro dia fazer a mesma coisa. Aí eles utilizam esse escape para tentar aliviar essa frustração que a vida causa neles, certo? E aqui vamos tocar em locais que você jamais deve pisar, gastar seu dinheiro e seu tempo, pois você não está perdendo absolutamente nada. E o primeiro local, antes de eu continuar, caso eu esqueça de citar alguma coisa, deixe aí nos comentários para complementar o vídeo, que obviamente não tem como eu citar tudo. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. E o primeiro deles é a tal da balada, que quando nós somos bem jovens, entre os 16, 17, 18 anos, é vendido para a gente. E balada, necessariamente, pode ser várias coisas, como uma festa universitária, festa de jovens adultos de escola que estão no ensino médio e por aí vai. E nesses locais são nos vendidos que vai ter mulher lá pra gente pegar, as meninas vai ter os caras bonitão pra elas e por aí vai. Só que eles esquecem de falar que lá tem bebida, cigarro, que são drogas também, drogas que são proibidas, violência, roubo, abuso. Além do mais de você ficar, tipo assim, várias pessoas em conjunto amontoadas, você vai suar, vai ficar fedendo, aí junta o cheiro de cigarro, maconha, álcool, vômito, tudo isso em torno de você. Ou seja, isso não é um lugar saudável para nenhum ser humano. As únicas pessoas que estão ganhando com isso são as pessoas que estão vendendo e que estão patrocinando, entre aspas, a festa. Então esse é o primeiro local que você não deve ir. Dois outros locais são boteco e bares, que eu falo que é basicamente a mesma coisa, que o objetivo deles é simplesmente vender bebidas alcoólicas. Um é o barzinho de esquina, onde ficam os velhinhos e tal, ou pessoa com índole duvidosa, e os bares são algo mais sofisticado que querem te empurrar bebidas, mas tentam passar a impressão de um lugar mais sofisticado, onde você vai conhecer pessoas, é, comer alguma coisa. Ou seja, para mim, também esses dois lugares você deve evitar. Aí aqui vamos entrar numa parte musical. Uma coisa que, em hipótese alguma, seja você homem ou mulher, não deve ir em baile funk, pois ele é patrocinado por criminosos barra pesada, tem tudo que eu falei que tem nas baladas, só que é pior, entendeu? E uma coisa que eu esqueci de citar na balada que acontece mais descaradamente no baile funk, às vezes em algumas baladas podem ser mais discreto, é a tal da atividade sexual. Ou seja, pessoas vão ser abusadas, vão fazer orgias, fazer tudo lá. Aí algumas menininhas jovens, inclusive, já tem várias reportagens antigas de várias meninas com 12, 13, 14 anos que se engravidavam nessas coisas de mala bandido. Aí depois ficava chupando o dedo, chorando, falando cadê o pai, né? Mas caçou, aí depois não quer assumir. E pegando relação com o funk, que é um estilo, nem música eu considero que é, mas aqui no Brasil é considerado uma música, não vai em show de músicas como sertanejo universitário,
Porque esse tal desse sertanejo dessa época, da atualidade, cagou completamente com o sertanejo de antigamente. Depois, pega os sertanejos antigos, escuta e compara com as baboseiras que tem hoje em dia. Ou seja, evite esses locais. Os únicos shows que eu abro exceção para você ir é de uma banda internacional de rock que vocês gostam, pois eu já fui no show do Metallica 2 vezes. Caso tiver mais outras oportunidades, eu irei também. Só que eu falo, foi tranquilo. Não teve nenhum BO igual esses aí que eu tô citando para vocês. Pelo menos na parte que eu fiquei. Fui lá, vi o show, beleza, depois fui para casa tranquilamente. Certo? Então, aqui eu não tô limitando e falando para vocês deixarem de curtir coisas, certo? Tô tirando coisas ruins que não prestam, que não tem incentivo nenhum e que se você olhar de uma forma friamente, inclusive lendo as músicas, você vê que é só fezes sonora. Agora vamos para uma outra parte que tem, que é o seguinte, na parte de alimentação. Tem muito restaurantes que são caros, querem pagar de restaurante de magnata, mas é simplesmente algo comum que está, por exemplo, em frente de uma praia, seja no sul, no Rio de Janeiro, ou qualquer praia do Brasil. E isso você pode estender para várias áreas da cidade. Ou seja, não é só porque você está visitando uma cidade nova que você tem que obrigatoriamente ir em um local que não entrega o que fala e te cobra um preço absurdo. É só algo comum que você encontra em qualquer esquina, em qualquer cidade no Brasil. Beleza? Outra coisa que eu bato na tecla é não vá visitar favelas, beleza? Pois eu sei que muita gente fala, ah, lá tem comida boa, mas, por exemplo, quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu não fui em favela, entendeu? E eu não te recomendo, por quê? Porque lá tem crime organizado, você pode ser roubado, sequestrado, se os cara andam armados lá, se não for com a sua cara, tem gente que entra de Uber errado lá e é fuzilado, que é confundido com o inimigo dos caras, então vamos evitar esse tipo de local quando você estiver viajando. E isso não se estende só para favela, se estende para qualquer ponto turístico perigoso nas cidades que você está visitando, seja no Brasil ou no mundo. E por último, evite locais perigosos da sua cidade no dia a dia. Igual, por exemplo, na cidade que eu moro, existem ruas, bairros que são mais perigosos e que às vezes você tem que passar por lá, mas, por exemplo, se existe uma forma de você chegar no local que você precisa, evitando esses caminhos para te prevenir de ser roubado e ter algum transtorno, faça isso para você ter a sua vida mais tranquila. E isso vale para qualquer lugar do Brasil. E se por um acaso você vai visitar alguma cidade aqui no Brasil, até fora do Brasil, pesquise ao redor quais locais que são perigosos, porque vira e mexe a gente vê no jornal pessoas que marcam viagens, alugam Airbnb, só que os bonitão vai lá e aluga num bairro perigoso. Aí vai lá e é assaltado, igual duas meninas que viajou, não sei se for para cidade da Europa, que alugou um Airbnb lá e foram assaltadas no dia seguinte que tava lá. Aí foi ver, o bairro lá era perigoso, por isso que saiu barato. E às vezes o barato sai caro. Então, esses são os locais para você evitar colocar seu tempo e dinheiro, e se caso eu esqueci de citar alguma coisa, deixe aí nos comentários. Eu sou um insurgente e até a próxima.